gênero, né, pelo mestrado em Serviço Social da UFRN, e é docente do UniRN. A Ana Clara, né, é psicóloga, tem formação em psicologia clínica, é pós-graduada em psicologia social e atualmente cursa mestrado em psicologia pela UFRN, na área de gênero e pobreza. E também é psicóloga do Núcleo de Prática Jurídica de Djalma Marinho e supervisora de campo dos estagiários de psicologia. Antes, eu gostaria de dar só alguns avisos, né, e lembretes para os participantes. Apenas o palestrante e mediador vão ficar com câmera e áudio ligados. O evento será gravado e, posteriormente, ele será disponibilizado no YouTube do UniRN. Será realizado, né, pelo chat e o credenciamento online, para validação da presença, e ao final do evento será liberado um questionário de satisfação sobre o evento. Todas as perguntas, elas deverão ser colocadas elaboradas através do chat, tá? Que aí, quando faltar, em média, 30 minutos para concluir o evento, eu irei repassar as questões para as facilitadoras, certo? E, no mais, um bom evento para todos e para todas. E agora, com a palavra, a professora Suzana e a Ana Clara. Olá, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje, dando as nossas contribuições, participando do primeiro simpósio multiprofissional do UniRN. É um prazer, né, ter recebido esse convite. Quero agradecer ao nosso reitor da UFRN pela promoção do evento e também por ter nos convidado, e em especial a nossa coordenação, representada aqui por Érica e Adriana, que nos apoiaram e nos trouxeram, né, para esse debate essa tarde. Quero agradecer também a Deise Silvana, minha colega de curso e mediadora hoje desse debate, e a Ana Clara, a minha colega, que vamos dividir hoje essa discussão. Então, gostaria de... Oi, vou falar agora. Gostaria de desejar boa tarde também a todos e a todas que estão aqui presentes, parabenizar a Uni por esse evento tão importante, né, da gente refletir esses fenômenos diante desse cenário de pandemia, e dizer que sou muito grata por estar aqui, né. Eu fiquei pensando durante esse momento, que há pouco tempo atrás eu estava aí nesse lugar de ouvinte. Eu me formei na Uni, né, em 2017, e como estou feliz e grata de hoje estar aqui como palestrante e podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Então, no mais é isso, espero que aproveitem e boa palestra para todos e todas. Então, eu vou iniciar, vou compartilhar com vocês agora uma apresentação. Deixa eu ver, vocês me avisem aí se ela está funcionando. Antes dela iniciar, gente, eu gostaria de dizer que nós vamos fazer uma apresentação bem formal, tá? Uma apresentação no sentido de que nós vamos fazer uma discussão conjunta, eu e Ana Clara. Então, eu venho trazendo esse recorte do serviço social e a Ana Clara vai trazer o recorte da psicologia. Mas, para isso, nós vamos fazer um debate, uma discussão conjunta, tá bom? E como o Deise já colocou, a gente vai fazer, ao final, né, vamos abrir para os questionamentos. Tá aparecendo, gente, para vocês? Ana Clara, aparece? Parece, sim. Tá ok? Quer dizer, tá abrindo. Pronto, apareceu, sim. Apareceu? Pronto. Então, vou dar início, né, à nossa fala. E o tema hoje, da nossa discussão é a violência doméstica, o serviço social e a psicologia em defesa da vida e combate à opressão na pandemia Covid-19, né? Gente, então, para que a gente inicie esse debate, eu acho que é sempre importante a gente partir de uma definição. O que é que nós entendemos como violência doméstica? Então, hoje, a nossa sociedade, ela traz como conceito de violência doméstica aquele que foi definido pela Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.000
340 de 2006, e ela define da seguinte forma: violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. É preciso que a gente compreenda que a violência doméstica, ela se configura a partir de uma estrutura ideológica. Essa estrutura ideológica, ela vem, então, do machismo, né? Ela vai vir das formas de sociabilidade que a nossa sociedade adota. Então, ela vai surgir a partir da construção do gênero. E o que seria esse gênero? Né? Seria uma forma da construção social em que se dá o papel do homem e o papel da mulher. Dentro dos estudos de gênero, a gente diz: ninguém nasce mulher, torna-se. Nós nascemos com um sexo biológico, obviamente. Mas nós aprendemos como ser mulher na sociedade. E os homens aprendem como serem homens. Então, às mulheres é dado, né, o ensinamento de que cabe a ela a sensibilidade, o cuidado, né, quem cuida dos doentes da família, quem vai cuidar do espaço doméstico, a vida privada. Isso tudo são responsabilidades que cabem às mulheres, socialmente falando, dentro de sociedades como a nossa, a exemplo. E aos homens, né, os homens são remetidos ao espaço público. Os homens, eles têm a sua masculinidade construída a partir da responsabilidade de serem os provedores, muito embora economicamente a gente saiba que os homens já não sustentam sozinhos suas famílias, inicialmente por razões econômicas e hoje porque as mulheres conquistaram a sua independência. Mas esse papel ainda é muito forte para os homens. Então, e a ele é dada a autoridade, né? Então, a partir da construção desses papéis, nós vamos ter uma sociedade que criou o papel do chefe de família centrado na figura do homem, mesmo que muitas vezes a mulher sustente essa família. Ainda assim, as pesquisas mostram que quando a gente chega numa residência e pergunta quem é o chefe de família, mesmo que a mulher sustente a casa, o chefe de família é visto como um homem. Então, esse é um poder simbólico. E a partir desse poder simbólico se desdobram, inclusive, a violência doméstica. Né? Essa violência doméstica é preciso que a gente compreenda, que a gente parta da reflexão de que a casa, por definição, ela é o espaço onde a gente associa a casa ao lugar do descanso, do conforto, do acolhimento, da segurança. Mas para muitas pessoas, a casa é o espaço da vulnerabilidade, é o palco da humilhação, da violência, né, e da opressão. Isso vem sendo evidenciado pela pandemia. Nós vivemos com a atual pandemia uma mudança no processo de sociabilidade. Então, o mundo inteiro está vivendo uma nova forma, uma nova perspectiva de olhar para essa sociedade. Uma nova forma de existir. Então, não é que a pandemia ou o isolamento causem a violência doméstica. Né? Eu já vi algumas reportagens falando que o fim do isolamento traria uma redução desses números. Não é uma realidade. O que a gente percebe é que eventos como este, no caso a pandemia, tem evidenciado a violência doméstica. Quando nós temos um aumento muito gritante do número de feminicídio, a sociedade para e olha para a violência doméstica. Mas ela existe há muitos anos. Ela existe de forma simbólica, psicológica, física, como assim tipificou, né, a Lei Maria da Penha, que a gente não vai entrar especificamente na Lei Maria da Penha aqui, para tratar de todos os seus artigos, mas vamos trazer alguns elementos para que a gente possa compreender o que seria essa violência doméstica. Então, eu já tratei aqui um pouco sobre o espaço da casa, que deveria ser o espaço do acolhimento, mas que se evidencia para quem já vivia uma situação de opressão, a casa vai se tornar o palco, né, do aumento, da exacerbação dessa situação. Então, nós vamos ter um aumento do alcoolismo, né, que tem sido muito estimulado, inclusive, pela mídia,
né? O alcoolismo, ele acarreta numa série de problemáticas sociais. Nós estamos vivendo uma situação de deteriorização da renda, isso afeta principalmente os homens. Quando a gente fala que afeta principalmente os homens, não é que as mulheres não sejam acometidas por essa precarização da renda, não, muito pelo contrário. Mas a gente percebe que nos estudos sobre violência, esse é um dado que também é determinante para que haja essa fragilização da masculinidade. O homem, então, muitas vezes, ele responde violentamente, ainda mais violentamente, quando ele já tem uma tendência à violência. Então, a Lei 11.340, ela vai tipificar a violência. Então, ela vai dizer que a violência, ela está para além da violência física. A violência física é mais comumente entendida pela nossa sociedade, que ela se configura pelo espancamento, atirar objetos no parceiro ou parceira, o estrangulamento, lesões com objetos, torturas e ferimentos com arma de fogo. Dentro da Lei Maria da Penha, vai se encaixar como violência física qualquer uma dessas perspectivas, certo? Qualquer uma dessas ações, dessas atitudes que venham a ser desferidas contra a mulher. Nós vamos ter ainda a violência psicológica. A violência psicológica, ela está sendo mais discutida, né, neste momento social, nesse momento que nós estamos vivenciando, mas durante muitos anos ela foi banalizada pela sociedade, né? Então ela vai se configurar a partir de ameaças, do constrangimento dessa companheira, a manipulação, a humilhação e o isolamento. Esse isolamento, gente, ele não se refere objetivamente à pandemia, não. Esse isolamento é quando aquele parceiro, ele restringe o convívio da sua companheira com familiares, com amigos, né? Muitas vezes sob o discurso de, eu amo você, fulano não é seu amigo, tal parente não gosta de você, gosta de abusar de você financeiramente, ou lhe manipular, aquela pessoa que parece estar te alertando de todo mundo, mas que, na verdade, ele está te cercando, impedindo você de ter convivência com outras pessoas. Essa ameaça, nem sempre ela é uma ameaça clara, tipo, eu vou lhe matar. Né? Muitas vezes é aquela ameaça, se você fizer tal coisa, eu lhe deixo. Né? Se você me deixar, ninguém vai te querer. Começa a constranger a mulher em situação de violência, né? E fazer essa manipulação. Então, nós vamos ter ainda a exploração, né, desta mulher, a limitação do direito de ir e vir. Então, esse companheiro, ele determina até onde ela pode ir, né? Eu não vou fazer tal coisa porque o meu companheiro não permite. Né? Então, isso já é uma violência psicológica. A ridicularização, debochar do outro, ficar colocando em situações vexatórias, sob o manto de que é engraçado, né? Tirar o direito de crença, então muitas vezes ridiculariza a expressão religiosa daquela parceira, menosprezando, diminuindo, né? Tentando tirar dela o direito de se manifestar religiosamente. Isso também entra na Lei Maria da Penha. Omitir ou distorcer fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua própria memória, né, que é o que hoje é chamado de gaslighting. E isso é aquela história, você é louca, isso nunca existiu, isso não aconteceu. Né? Omite fatos ou tenta confundir para que ela acredite que ela não está em plena sanidade. Ela começa a desconfiar até do que ela mesma viu, até do que ela mesma falou, até de situações que ela mesma presenciou, tenta justificar a violência a partir de atos da própria parceira. Eu fiz isso porque eu te amo, né? Eu pedi para que você não tomasse tal atitude, e ainda assim você fez. Então, ela começa a se culpar. Será que eu não tenho culpa? Eu pedi para passar por isso, eu não devia ter feito, é por amor. Então, tentar confundir a parceira é crime. O terceiro tipo de violência, caracterizado pela
Lei Maria da Penha é a chamada violência sexual, que já foi retratada, inclusive, em seriados, né, de emissoras que nós temos, e ela vai se tratar de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Então, nós vamos ter como características dessa violência sexual o estupro, propriamente dito, né, que antes da Lei Maria da Penha, nem sempre ele entrou, nem sempre ele foi visto como um crime, né, dentro desse aspecto da violência doméstica, porque acreditava-se que o marido ele tinha poder sobre a mulher, então, se você casou comigo, se você convive, né, mantém um relacionamento comigo, eu tenho direito sobre o seu corpo. A gente já sabe que isso não existe mais, né? As mulheres, elas escolhem quando vão manter relações sexuais com seus parceiros. Fora do consentimento dela, caracteriza-se por estupro. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, né? Porque a mulher era tida como, ela precisa satisfazer os desejos do seu marido, então muitas vezes algo que ela não concordava, era obrigada a participar. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Tanto nós vamos encontrar realidades em que o homem não permite que a mulher use métodos contraceptivos, ele decide quando e como ter filhos, sem a opinião dela, ou forçar a mulher a abortar quando gera um filho, né? Caso ele não desejasse aquele filho. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, de chantagem, de suborno, ou até mesmo de manipulação. Você não me ama, senão você me daria um filho. Se você me amasse, você se submeteria a tal situação. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, um caso de uma mulher que ela cometeu homicídio, né? Ela veio a tirar a vida do seu ex-companheiro, e dentro do relato dela, isso é bem antigo, dentro do relato dela, ela diz que ele a obrigava a manter relações sexuais com vendedores de picolé que passavam na rua dela. Ela não entendia o porquê essa fantasia, talvez, com esse tipo de profissional, mas ele fazia troca do corpo dela para que ele consumisse o picolé. Então, ele fez isso com ela ao longo de anos e ela veio a desenvolver um transtorno relacionado a isso, por se submeter a essa violência, nunca procurou ajuda, não sabia que podia procurar ajuda e desencadeou numa situação terrível como essa, né? Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, nós vamos ver que a violência sexual, ela não se limita ao estupro, né? Ela vai encontrar uma série de características que não eram encontradas antes da Lei Maria da Penha. E aí nós temos como a quarta violência, a chamada violência patrimonial, que ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, né? Confiscar o celular, documentos, notebook, né? Bens, valores e direitos, ou até mesmo recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, seria controlar o dinheiro da parceira, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, alguns, né, com medo da parceira fugir daquela situação de violência, então ele destrói seus documentos para que ela não possa pegar um avião, um ônibus ou qualquer tipo de transporte, né, fique naquela dependência. Furto, extorsão ou dano, o próprio estelionato, né? Privar de bens, de valores ou de recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Muitas vezes, citando uma situação para a gente compreender isso, aquela mulher, ela ganha presentes, por exemplo, é uma professora, ganha presentes de alunos, então, propositalmente,
ele com ciúme daquela situação, né, causa danos, quebra, perde, diz que que aquilo não está mais, né? Então, aquilo tudo é para ferir, né? É para tirar o direito daquela mulher. E a última tipificação da violência, trazida pela Lei Maria da Penha, é a chamada violência moral. Esse é o maior tipo de denúncia que nós temos hoje, relacionados à pandemia. Se refere à violência moral. Ela é o maior índice de violência que nós temos na atualidade é a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Então, acusá-la de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, né? A gente vê muito isso, rompimentos de relacionamento, então o parceiro vai e expõe fotos daquela ex-companheira nua na internet, né? Toma as redes sociais dela e começa a manchar a imagem dela, né? Através das redes sociais, se passando por ela, inclusive. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole. Então, emitir xingamentos que coloquem os valores morais dessa mulher em dúvida, inclusive para os filhos, muitas vezes, que aí a gente já vai desembocar num outro tipo de crime, né, mas que parte da violência moral. Então, desvalorizar a vítima pelo seu modo de ser e de vestir. Aqui cortou o R, mas é pelo seu modo de ser e de vestir. Então, ridicularizar, dizer você é feia, você é mal vestida, né? Você não sabe como se portar. Olha quando você fala, preste atenção, você não sabe falar direito. Ficar tentando constranger aquela mulher, para que ela se sinta diminuída, né? Aquilo que a gente falou no início. Se eu te deixar, ninguém vai te querer mais. Então, no momento em que ele vai minando a autoestima dessa mulher, ela vai criando uma dependência cada vez maior com ele. Porque ela vai acreditar que realmente ela não tem nenhum tipo de valor, que ela não merece ser amada por ninguém, e que ela tem que ficar naquele relacionamento abusivo, naquele relacionamento tóxico, porque se ela sair daquela condição, ela não vai conseguir um outro relacionamento. E aqui a Ana Clara vai dar continuidade. Bom, e aí só um adendo nessa fala de Suzana, que é bem comum que as mulheres não reconheçam que sofrem outros tipos de violência, a não ser a física, né? Inclusive da própria população e sociedade de achar que a violência doméstica, ela se restringe à violência física, aquela que vai marcar o corpo, né, que vai ferir essa integridade física da mulher. E, inclusive, as violências que a gente mais recebe lá no núcleo, eu vou explicar mais à frente o que é o núcleo e como é o nosso trabalho, é a violência patrimonial, né? Todos os dias a gente acaba recebendo mulheres que estão aí indo em busca dessa pensão, inclusive de processos bem antigos, de 2015, 2016, e elas continuam procurando o núcleo para buscar essa pensão alimentícia, né? Lutar por esse direito dessas crianças. Então, diante desse contexto que a gente vem trazendo aqui, do patriarcado, é importante a gente perceber, né, e aí eu trouxe essa citação do livro de Marcia Tiburi, que é esse aqui, Feminismos em Comum, bem interessante, que ela vai falar que exatamente a sustentação e o avanço da violência doméstica está nessa violência extradoméstica, né, e a gente pode falar aqui da questão das desigualdades de gênero, dessa cultura do patriarcado, que vai acabar normatizando esses sexos e esses gêneros, e impondo aí papéis cristalizados. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na própria criação dos meninos e das meninas, né? Da menina estar lá brincando com a boneca, brincando de cozinha, e o menino ser incitado a brincar com coisas mais violentos, como arma, né? Da menina estar lá de perna aberta, e a mãe dizer, menina, fecha essas pernas, que menina não é para ficar assim. E do menino, quando alguém bate nele, você tem que bater, seja homem. Então, e até mesmo de quando o homem se comporta de forma mais sensível, de forma mais frágil, dele ser colocado em um tom negativo, né? Nossa, você está sendo muito mulherzinha. Então, está sempre colocando ali a mulher nesse lugar de inferioridade. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente fala em violência doméstica. Precisa pensar de que modo essas desigualdades elas estão se colocando na nossa sociedade. E aí a gente pode pensar, por exemplo, a própria desigualdade salarial de mulheres exercendo as mesmas funções e recebendo menos,
no próprio abandono paterno como algo naturalizado, né? A gente vê muito aí casos de pais que exercem essa função parental e tudo, e as pessoas elogiando bastante, como se aquilo fosse algo fora do comum, né? Porque as mulheres, elas têm que dar conta, elas têm que ser as mãezonas mesmo, né? E os pais, quando eles exercem as funções parentais, acabam por receber bastante elogios. E não era para ser assim, era para a gente naturalizar que essas funções, elas são de ambos. Então, a gente pode pensar aqui também de mulheres ocupando menos lugar nos parlamentos, né? Mulheres aí, nas eleições, poucas mulheres se candidatando e sendo votadas. Podemos pensar também na própria assédio no trabalho, né? De mulheres sendo colocadas todo o tempo aí à prova, associada à sua competência, à sua beleza e ao seu corpo, não à sua competência mesmo, né? A sua forma de trabalhar. Quando uma mulher assume um cargo de importância, né? Ainda existe muito essa cultura de achar que ela está ali, por exemplo, porque ela dormiu com o chefe, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas que são aí muito tomadas como naturais, né? Além disso, pensar no próprio assédio nas ruas, de mulheres que têm medo de sair nas ruas e usar transporte público, por exemplo. E aí a gente tem recentemente a lei da importunação sexual para trazer realmente essa proteção para a mulher. Então, a gente precisa pensar em como acontece essas desigualdades de gênero e essa violência extradoméstica, que vão se transformar aí em violências simbólicas, e vão sustentar o avanço dessa violência doméstica, né, dessa violência lá dentro do lar. Pode passar, Suzana. E aí a gente precisa pensar também que marcas essa violência vai deixar na sociedade. Porque a gente não está falando aqui só de marcas que deixam na mulher e nos filhos, né, quando há filhos. Porque vão existir essas marcas, sim. A mulher vai ter trauma psicológico, ela vai estar ali podendo desenvolver depressão, ansiedade, o próprio TEPET mesmo, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tanto a mulher quanto a criança, né, então, hoje mesmo, uma colega psicóloga clínica me procurou, afirmando que ela tinha recebido um caso desse, e que a mãe estava querendo uma psicoterapia para a criança, porque a criança tinha presenciado as agressões, e estava com muita raiva desse pai, então, quando ele ligava, era insuportável para a criança ouvir a voz do pai, ou mesmo se deslocar até a casa do pai, porque ela não conseguia suportar. Então, olha aí quantos traumas essa violência não deixa para a família, né? E pensar, além disso, né? Pensar nos próprios gastos que o SUS vai ter com esses atendimentos da mulher, porque hoje a violência é considerada um caso de saúde pública, né? Tem essa preocupação do OMS, então nós temos aí o próprio Agosto Lilás, que é próximo mês, as campanhas educativas, a preocupação do poder público em proteger a mulher, né, e trazer esses direitos. Então, a gente pode pensar também na própria questão da condição física, né, desses gastos que advêm aí de mulheres dando entrada em hospitais, né, dessa integridade física ferida, né, a própria Maria da Penha, mesmo que ficou paraplégica. Podemos pensar também aí nessas questões relacionadas à sexualidade, né, e esse direito reprodutivo da mulher, desses traumas ginecológicos, das doenças sexualmente transmissíveis, né, de mulheres que vão ser forçadas aí a ter relações sexuais, e também, né, de uma gravidez não planejada, né, diante dessas situações de violência sexual. E, para além disso, pensarmos também nos impactos socioeconômicos, porque vai gerar, sim, também esses impactos socioeconômicos. Muitas mulheres vão abandonar os estudos, vão abandonar o trabalho por estar em situação de violência, ou porque esse companheiro está ali colocando ela tanto nesse lugar de maternidade e de cuidadora do lar, que ela vai se permitir sair desse projeto de vida dela mesma, né? Então, eu lembro que eu atendi uma mulher enquanto eu ainda era estagiária lá do núcleo, que ela era formada em arquitetura, e a violência maior começou exatamente quando ela começou a trabalhar, né? Que ele não aceitava que ela assumisse esse outro lugar, esse outro espaço. E uma coisa interessante a se pensar é do próprio Estado mesmo, centrando na mulher essa figura de cuidadora, quando a gente vai pensar, por exemplo, em quem é que assume a responsabilidade pelas políticas de assistência, como, por exemplo, o Bolsa Família. É sempre a mulher, e quando não é a mãe, é uma avó, é uma tia. Então, isso é bem comum, né? É uma realidade que a gente vem percebendo muito lá no núcleo, né? E que a gente precisa pensar para entender em que contexto acontece e entender como é que a gente pode também fazer parte dessa luta, né? Como é que a gente pode tentar ir desconstruindo um pouco essas desigualdades de gênero. Pode passar, Suzana. Tá desligado, Suzana, seu microfone.
Voltei aqui rapidinho, só para colocar aqui. Estão me ouvindo agora? Está dando para ouvir? Tá sim, Suzana. Sim? Ah, pronto, tá ok. Bom, gente, então, a partir dessa análise, né, do gênero, desse campo da violência, como é que os profissionais, eles vão atuar dentro dessa esfera? É importante também que a gente compreenda que a Lei Maria da Penha, ela vai vir para proteger e afastar a mulher, né, para trazer o acolhimento para essa mulher vítima de violência. E a gente tem também a lei do feminicídio, que ela já vai trazer as punições, né, para esse agressor, que a gente sabe que a partir de agora, né, esse agressor ele vai pegar de 12 a 30 anos, né, de cadeia, o que a gente tinha no passado de punição, que a gente tinha no passado, inclusive, cestas básicas, né, que poderiam ser colocadas. Mas aonde está o serviço social dentro desse espaço? Como é que esse profissional ele vai agir, ele vai pensar a partir dessa nova configuração, como é que ele vai observar essa demanda apresentada, né, ao seu trabalho? E que papel é esse? Então, é importante a gente compreender que o serviço social, o assistente social, ele é o mediador. Ele vai ser aquele profissional que vai orientar, ele vai mediar e ele vai encaminhar, né, para toda essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente não pode perder de vista a perspectiva de que a punição não é a única forma, né? A denúncia não é a única forma. Essa mulher, ela precisa, antes de mais nada, de acolhimento. Eu preciso ouvir essa usuária. O que ela demanda? Então, o desenrolar do meu trabalho, ele vai partir das necessidades da mulher em situação de violência. E não da obrigatoriedade dela denunciar a violência a qual ela sofreu. Essa denúncia vai ocorrer, sim, num dado momento, quando ela se sentir fortalecida para tal. Mas é preciso que a gente compreenda outros aspectos que estão envolvidos nesse campo. Então, hoje nós temos o chamado formulário Frida. Esse formulário Frida, ele já é adotado como uma forma de acolhimento, né, também porque ele é muito utilizado também pela área do direito, porque a partir do formulário Frida são avaliados os potenciais de risco daquela situação. Então, quando a mulher relata a violência, a partir do formulário Frida, os profissionais, inclusive do campo do direito, são capazes de identificar, né, os riscos aos quais estão envolvidos aquela situação e aquela mulher, até para que se transcorra um julgamento posterior. Então, a gente parte sempre do princípio de que qual é a necessidade que essa mulher demanda. O que ela busca? Por que ela buscou esse profissional, né? Como ela chegou para nós? Então, nós vamos ter uma série de serviços que nós vamos ver aqui, dos quais a mulher pode chegar até a gente, né? Então, ela necessita de quê? De atendimento médico inicial, né? Então, ela encontra-se ferida. Qual é a situação dela física? Ela necessita de um atendimento médico? Essa mulher necessita de um atendimento psicológico para que eu possa fazer o encaminhamento também, trabalhar em conjunto, né? Ela precisa urgente de um acolhimento institucional. Seria essa a situação inicial, né? Um afastamento desse agressor do lar, né? Nós sabemos que existem as chamadas medidas protetivas, né? Ana Clara vai até falar a esse respeito posteriormente. Então, a partir das medidas protetivas, nós vamos ter, entre elas, o afastamento desse agressor do lar, né? O distanciamento dessa mulher em situação de violência. Então, para que eu entenda de onde ela vem, eu tenho que fazer uso da chamada escuta qualificada. Então, eu não posso banalizar o atendimento. Muitas vezes, o que acontece? Profissionais, por estarem há muito tempo trabalhando com uma determinada demanda, eles terminam por não é banalizar, mas naturalizar. Eu já ouvi tanto a esse respeito, eu já sei qual é o desenrolar dessa história, então, nem sempre eles dão a atenção necessária. A gente não pode perder o foco. A centralidade é o usuário.
Então, a escuta qualificada é o primeiro passo. Acolher, acolhimento. Eu sempre digo isso em sala de aula. A gente não pode atender uma pessoa sem olhar nos olhos, sem respeitar os indivíduos enquanto sujeitos. Sujeitos, gente, somos sujeitos de direitos. Então, eu preciso estar disponível para aquela usuária que me procura, compreendê-la, e até mesmo quando ela chega e diz, eu não quero denunciar, e eu não quero me separar. Até mesmo nesse momento, pode lhe causar indignação, né? Você pode não compreender, mas ali o seu papel não é compreender a realidade dela, é oferecer subsídios para que ela se fortaleça em um determinado momento, ela compreenda a violência na qual ela está inserida e ela possa ter recursos, inclusive psicológicos, para fazer uma denúncia, um afastamento, e o que mais for necessário. Mas, inicialmente, sempre acolher. Então, proteger a vítima e punir o agressor seriam as únicas formas de superar este problema? Não, gente, não são as únicas formas de superar esse problema. Nós precisamos ter em mente que a superação do problema, ela encontra-se na educação. A superação do problema encontra-se em acabar com as desigualdades de gênero. A gente precisa discutir violência nas escolas, a gente precisa discutir dentro de casa. É na sociabilidade que nós vamos modificar as relações. A gente tinha aqui em Natal, há 4 anos atrás, um projeto, me fugiu o nome agora, acho que é Maria da Penha nas Escolas, no qual, inclusive, uma colega minha de turma, que recebeu um prêmio por esse projeto, Clara, esse projeto ia para as escolas discutir violência doméstica. Então, é importante a gente discutir. Infelizmente, o governo posterior não deu sequência ao projeto, mas é sempre o momento da gente retomar. Então, as nossas crianças precisam entender o que é violência. A violência em seus diversos tipos. Né? A gente precisa discutir isso dentro de casa. A gente não pode mais naturalizar os papéis de gênero, porque eles não são papéis biológicos. A gente não nasce com esses papéis. Na pandemia, nós estamos assistindo uma sobrecarga do papel feminino, as mulheres estão acumulando fazeres, elas estão trabalhando em casa, para além disso, elas estão com todas as responsabilidades domésticas, o cuidado com os doentes também se remete às mulheres, então são inúmeras violências, e como a Ana Clara muito bem falou, o homem é parabenizado com aquela história, seu marido é tão bom porque ele ajuda, não, porque ele desempenha um papel que é dele, mas que a sociedade não atribui a ele. Então é preciso que a gente compreenda que isso só vai mudar com uma mudança de pensamento. Então, a violência vai ser reduzida não quando a gente prender todos os agressores, quando a gente colocá-los dentro de uma cadeia, mas sim quando a gente levá-los a refletir, né? E aí, a partir disso, nós vamos ter os grupos reflexivos, que já são pensados aí pela Lei Maria da Penha, né? E é a partir disso que nós vamos construir a saída dessa situação de violência. Então, é importante que os profissionais, tanto assistentes sociais como também psicólogos, advogados, entre outros profissionais, entendam que para sair dessa situação, ela tem que ser construída. Então, eu trago aqui para vocês um caso de um atendimento realizado no Núcleo de Atendimento à Mulher de Parnamirim. Eles usam, gente, o 180, já utiliza o questionário FIDA, né? E essa mulher, ela chegou para o núcleo de atendimento a partir de uma denúncia feita ao 180 da UPA, ela chegou com uma queimadura de 3º grau nas costas, e ela não conseguia justificar essa queimadura. O que ela dizia não era compatível com o tamanho e essa queimadura. Então, os profissionais desconfiaram e denunciaram. E ela foi atendida pelo núcleo, era uma mulher nova, né, com 42 anos, ela tinha 4 filhos, né, ela estava acompanhada do seu cônjuge, né, 2 filhos eram dele e 2 não, ela estava grávida de 7 meses, e devido a essa queimadura, ela teve o bebê de forma prematura, ela não tinha uma rede de apoio, porque ela não tinha pai e mãe, e a família não tinha como ajudá-la, porque ela não trabalhava, e ela, com 4 filhos, né, então ninguém conseguia ajudá-la, ela dependia, inclusive financeiramente, desse companheiro. E aí o que aconteceu? Ao entrar, né, para esse atendimento no núcleo, ela
demandou um acompanhamento psicológico. Então, a partir dali, ela foi encaminhada para o acompanhamento psicológico, ela não pretendia se separar desse companheiro, né, através do grupo reflexivo do CREAS. Então, ela passou a contar realmente a sua história. Este homem tinha jogado contra ela, nas costas dela, uma panela de óleo fervente, que levou àquela queimadura, né, e ela começou a fazer parte do grupo reflexivo do CREAS, né, ela junto com o seu companheiro, ela foi encaminhada, né, foi inserida no programa Bolsa Família, e aí, a partir do projeto Libélula, que é uma parceria com empresas, ela foi encaminhada posteriormente ao mercado de trabalho, e aí ela fez a denúncia, e aí ela se separou desse companheiro, isso partiu dela, foi um despertar, foi uma construção dessa mulher, para que ela se entendesse, né, enquanto sujeito de direitos, para que ela entendesse que ela não necessitava daquela relação violenta, daquele relacionamento tóxico. Então, a partir dessa construção, ela conseguiu sair realmente da situação de violência, né? O que a sociedade muitas vezes diz, mas ela gosta de apanhar, mas ela quer continuar, né? Porque não se entende que ali existe toda uma rede, um adoecimento, que ele não é só um adoecimento no campo, né, psicológico, não é só um adoecimento no campo social, mas ele tem a ver com os aspectos econômicos, né, entre outros. Então, nós temos o fluxo da denúncia, ela pode se dar a partir do DISC 180, né, quando é uma situação emergencial, deve-se procurar o 190, quando a violência está ocorrendo, ela deve ser procurada inicialmente pelo 190, mas quando não está acontecendo naquele momento, se busca o 180. E aí nós vamos ter as delegacias especializadas em atendimento à mulher, para que se possa, a partir desse atendimento, ser encaminhado para a rede. Então, nós vamos ter CRAS e CREAS, né, que seria o Centro de Referência em Assistência Social, e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E temos o encaminhamento para o serviço que ela demandar, como a gente explicou anteriormente, respeitando a sua vontade. Então, ela precisa de um serviço de saúde, vamos encaminhá-la, ela está ferida, ela precisa... a mulher, gente, é sempre necessário que ela tenha, naquele momento, se ela não está em condições de procurar uma delegacia, se ela não se sente segura, é um momento de pandemia, ela está com receio, então ela precisa tirar fotos daqueles hematomas, se ela tiver sofrido uma agressão física, né, se não puder procurar um serviço de saúde, que o ideal é que ela procure, né, procure até mesmo o ITEP. No caso, se for mensagens, salvar essas mensagens e nunca respondê-las, né, não se deve responder, se deve salvar essas mensagens, tirar ali um print para que tenha provas contra o agressor. Então, a partir do que ela demandar, né, será feita o procedimento adequado. Bom, gente, então, continuando nessa parte mais prática, né, do atendimento à mulher em situação de violência, e aí é até interessante a gente trazer esse conceito de mulher em situação de violência para a gente não estigmatizar, né, tanto a questão do agressor, de chamá-lo de autor da violência, como de mulher, de chamá-la de mulher em situação de violência, para a gente entender que aquilo é um estado passageiro, né, que a gente pode modificar essa situação que aquelas pessoas estão vivenciando. Pode passar, doutor. Então, trazendo um pouquinho aqui do que é o Núcleo de Prática Jurídica, acredito que tem alunos de diversos cursos, mas de forma bem resumida, é um lugar de prática para os alunos de Direito, que hoje também se tornou um lugar de prática para alunos de Serviço Social e Psicologia, dessa orientação jurídica e assessoria jurídica para a população, em sua maioria, população vulnerável, né? Então, lá a gente atende em torno de 2 salários, mas isso vai variar muito, esse contexto socioeconômico. Então, como é que esses casos chegam até o Núcleo de Prática Jurídica, né? Eles chegam através da triagem psicossocial, que acontece com o profissional de serviço social e o profissional de psicologia, estagiários, que atendem essas demandas, muitas vezes, de divórcio, de guarda, de pensão, mas não são só essas demandas, vão ter aí violências que vão estar perpassadas em outras demandas que não tem nada a ver com as demandas de família mesmo, e a gente chegou a receber por dia, pelo menos um caso, né? Então, é algo que estava bem comum mesmo da gente receber esses casos lá, né? Então, teve até um caso que me chamou bastante atenção, que foi a estagiária que atendeu, que o casal foi junto ao núcleo buscando esse divórcio,
e a mulher, ela sentou um pouco mais recolhida, né? Então, a todo tempo era um homem que falava, quando a gente perguntava, a gente questiona um pouco sobre essa separação, o que está motivando, sobre a guarda dos filhos. Suzana, acho que você tem que desligar o seu microfone, está dando um pouquinho de eco aqui. Rapidinho. Pronto, obrigada. E aí, a gente atendeu esse casal separados, e quando a gente atendeu separado, ela falou sobre a violência que ela estava sofrendo, né? Que aquele homem era alcoólatra e que essa violência estava chegando ali na criança. Então, é importante que a gente tenha espaço para que essa mulher ela seja acolhida, né? Muitas vezes ela já foi em outros locais e não foi acolhida da forma como ela gostaria, foi ridicularizada, né? Então, isso é bem comum, que esse discurso da mulher ele seja invalidado. Tem até uma série que fala sobre isso, que é inacreditável, não sei se vocês já chegaram a ver, mas não é exatamente de violência doméstica, mas é de estupro, e quando a menina vai lá falar sobre o estupro que ela sofreu, ela é muito desacreditada por esses policiais, e ela mesma chega a se perguntar se de fato ela sofreu uma violência, né? Então, que a gente não seja mais um profissional que vai trazer esse olhar de julgamento e essa anulação do discurso da mulher, que a gente possa compreender. E aí, para materializar um pouco como essa violência ocorre, eu trouxe 2 casos, eu nem sei se vai dar tempo de falar dos 2, mas então eu vou falar desse caso de Rita, que são nomes fictícios, obviamente, a gente vai preservar o sigilo, que foi um caso que eu atendi quando eu ainda era estagiária, né? Mas é um caso foi bem marcante, assim, na minha trajetória, porque foi um caso que, de fato, teve um desfecho positivo. E não necessariamente esses casos, eles vão ter um desfecho positivo, né? Como Suzana falou, muitas vezes a mulher, ela vai ter dificuldades em romper esse laço. E a gente precisa entender isso, não colocar nosso olhar de julgamento ali naquela mulher que já é tão julgada. Então, Rita chegou ao núcleo, para dar entrada nessa demanda de divórcio litigioso, né? E esse litigioso é quando o companheiro ele não aceita esse divórcio, e ela encontrava-se desempregada, cursando pedagogia e realizando estágio extracurricular. E aí eu trouxe aqui algumas frases bem marcantes para vocês conseguirem observar como essa violência vai se materializando, né? Então, por exemplo, ele me proíbe de ver minha família, ele não quer que eu tenha contato com eles, né? Então, esse sentimento de posse, né? Que o homem tem sobre a mulher ali naquela relação. Ele não me deixa ter amigos nem me arrumar. Uma vez me maquiei para ir para a igreja, ele esfregou a mão na minha cara dizendo que não tem necessidade daquilo, né? Então, qual é o lugar que essa mulher tem para aquele homem? A gente precisa pensar sobre isso, né? Como é que ele vê uma mulher? O que é para ele ser mulher? Então, aqui a gente vê exatamente Rita perdendo a sua autonomia, né? Perdendo esse direito de ser quem ela é, né? De poder exercer ali uma performatividade do corpo. Pode passar, Suzana. Então, aí outras frases, né? Ele disse que eu tenho um caso com meu cunhado, né? Então, se configurar na violência moral, de inventar que a mulher tá traindo, né? Ela tá rindo das piadas dele, né? E das minhas ela não ri, então isso ela tá me traindo, eu tô de caso. Chamar de vagabunda, de que não é mulher suficiente, né? Realmente ir anulando ali aquela mulher enquanto mulher, né? E aí, o interessante de trazer o ciclo da violência é porque, nesse caso, quando Rita começou a se perceber nessa situação de violência, e isso foi algo que a gente foi trabalhando com ela, né, que a gente não impôs, mas deixou que ela refletisse, ela tentou se separar e, a princípio, ele começou a correr atrás dela, né, mandar flores, dizer que ia mudar, que ele ia ser um bom pai, que ele ia ser um bom marido, e a própria mãe dela começou a dizer a ela que ela continuasse naquela relação. E exatamente é assim que acontece o ciclo da violência, né? Ele não é um ciclo exatamente fixo, ele pode acontecer aí de outras formas, mas acontece a tensão, né? Que ali são as humilhações, os xingamentos, aquele pré-ataque, né? O ataque violento e depois vem a lua de mel, né? Que o homem diz que vai mudar, que ele não vai mais fazer isso, pede desculpa, diz que fez por amor, né? E até interessante que Rita colocou, né? Se ele me amasse, ele não faria isso. Eu achei bem interessante quando ela trouxe isso, porque realmente, será que isso é amor mesmo, né? A gente precisa pensar sobre isso. E aí ela... Pode passar, Suzana. Rita tinha muito essa questão da dificuldade financeira, né? Por ela fazer estágio, receber pouco, e o marido ser ali o provedor daquela família. Mas como foi importante a rede de apoio na vida dessa mulher, né? Os familiares se organizaram para ajudar ela a ir para um apartamento com as filhas, e ela decidiu realmente que ela queria romper esse ciclo, né? Que ela queria se divorciar, queria que essas filhas recebessem a pensão, queria que as filhas tivessem direito à convivência, né? Porque uma coisa que a gente precisa pensar é que não necessariamente o agressor ele vai ser agressor com as crianças, né? Muitas vezes o agressor ele é um bom pai.
Então, a gente precisa entender que cada caso vai ser um caso ali nessa relação. E uma coisa interessante para a gente pensar também é que muitas vezes a mulher ela tem dificuldade de romper pela própria idealização que ela tem do casamento, né? Então, quem é que casa esperando se separar, né? Muitas vezes aquele agressor no início era um mar de rosa, a relação era perfeita. Aquela mulher não via aquele homem como alguém violento e muitas vezes, até mesmo quando ela está sofrendo a violência, ela não vê aquele homem como violento, né? Ela se coloca ali em prova. Será que eu mereci? Será que eu não sou culpada por estar sofrendo essa violência? Então, a gente precisa perceber esse ideal de família, esse ideal de casamento, entender que para aquela mulher sair daquela relação, vai ser um novo ciclo, né? Vai ser um novo projeto de vida. Muitas vezes ela acha que o lugar dela é ali no lugar de esposa, de mãe. Então, quem vou ser eu depois que eu romper esse ciclo, né? Então, a mulher pensa muito nisso. Pode passar, Suzana. Então, pode passar, acho que vai acabar não dando tempo da gente falar do caso, se você quiser entrar logo na questão da pandemia mesmo, para a gente poder ir finalizando. Vocês têm... possibilidades de intervenção, né? Só para falar. Oi, Deise, pode Desculpa falar. interromper, mas assim, vocês ainda têm 8 minutinhos. Pronto. Né? E aí depois a gente abriria para o debate. Pronto, então, pode voltar, 2 slides. Até agora está tranquilo em relação às questões. Pode voltar, Suzana, 2 slides, então. Não, o próximo. Então, esse outro caso aqui é interessante porque ele chamava ela de cebosa, né? Você é uma cebosa, eu vou deixar você louca, vou botar fogo na casa. As meninas que estão aí do serviço social podem até se familiarizar com o caso, né? Que atenderam junto comigo. E uma vez ela chegou para mim e disse, será que eu sou cebosa mesmo, né? Será que eu sou isso mesmo que ele tá me chamando? Então, como aquilo fica impregnado, né, na mulher? Tem uma autora que é Safiotti, que ela fala muito que a violência ela vai impregnar o corpo e a alma, né? Então, como isso é forte, como isso é marcante na mulher. Pode passar, Suzana. Então, para a gente trazer um pouco que possibilidades... Não, pode passar ainda mais. Que possibilidades de intervenção a gente tem quando a gente atua num caso relacionado à mulher em situação de violência. Então, é como a Suzana já falou, ser um lugar de acolhimento e ressignificação, ser um lugar onde aquela mulher ela vai perceber que está nessa situação de violência e ela própria vai encontrar os recursos para lidar com essa situação, né? A gente pode ampliar esse olhar para essa mulher, mostrar os encaminhamentos, mostrar as possibilidades que ela tem, mas nunca tomar decisão por ela, né? É importante que a gente pense isso, né? Que vão existir muitos fatores que vão estar ali envolvidos nessa situação de violência. Pode passar. E aí, o grupo reflexivo para mulheres, né? Inclusive, eu queria registrar a presença até de Vitória, que foi uma das encabeçadoras desse grupo, que, como a gente estava vendo esse aumento dos casos, né? A gente pensou, como é que a gente pode estar ajudando essa mulher? Né? E já existe o grupo reflexivo para homens, então, por que não ter um grupo para as mulheres também, né? Muitas mulheres, elas estão ali atingidas por essa cultura do patriarcado e se entendem, se colocam nesse lugar de inferioridade. Então, por que não trazer essas situações de gênero, né? Mostrar essas desigualdades de gênero para essa mulher, para que ela possa entender, né? E aí o grupo foi bastante positivo, nós tivemos 2 grupos ano passado, né, encabeçados aí pelas estagiárias, e elas trouxeram aí coisas muito positivas que saíram desse grupo, né, porque elas trabalham muito dinâmicas relacionadas à autoestima, né, para resgatar as potencialidades dessa mulher, né, para ela poder entender quem vai ser ela após essa violência, né, o que ela pode fazer por ela ali mesma, o que ela pode resgatar daquela autoestima, e aí como foi importante esse grupo, né, e de levar também para a mulher o conhecimento sobre a violência contra a mulher, porque muitas delas desconhecem essa lei, esses termos jurídicos, então as meninas levaram profissionais do direito para ir falar lá sobre o que é essa violência contra a mulher, e foi muito importante, né? Esse ano nós tivemos esse cenário de pandemia aí, né? E essas atividades em grupo ficaram mais difíceis, a possibilidade, inclusive o núcleo hoje está fechado, né? Só com atendimentos virtuais dos processos, mas caminhamos aí para uma nova fase, né? Novas possibilidades da gente estar atuando nesses casos, sempre com a ideia de que a gente precisa ter o compromisso com esse combate à opressão, né? E não só a opressão de gênero, mas também esses outros marcadores, como raça, como classe, porque vão existir muitos corpos marcados, né? E a gente precisa contribuir para essa luta. E trazer um pouquinho aqui também do grupo reflexivo para homens, porque muitas pessoas acham que apenas a punição ela é suficiente para intervir nessa violência contra a mulher, e como a Suzana já falou,
a educação, ela tem um poder transformador muito grande, né? Então, recentemente foi incluído nas medidas protetivas que o homem ele precisa participar de uma reeducação, de um acompanhamento psicossocial, e como isso é positivo, né? A gente tem muito esse lugar em que as pessoas elas devem ser punidas pelos seus atos, mas elas não devem refletir sobre os atos, né? E o principal é refletir. Então, esse grupo reflexivo para homens, eu não participei diretamente, mas fiz capacitações e pesquisei a respeito. Tem uma reincidência muito baixa, né? Apenas 2% dos homens voltam a cometer crimes. Então, como o grupo é potente, né? Como eles estarem lá nesse momento para desconstruir, para entender essas desigualdades de gênero, entender que eles não são superiores, que essas discursividades deles são construídas socialmente, né? E que eles podem sim chorar, podem sim ser sensíveis, podem sim expressar esses sentimentos. Então, como é importante e potente essa questão dos grupos, né, reflexivos para homens. Eles também são atingidos pelo patriarcado, né? Então, nós todos podemos nos considerar vítimas desse patriarcado, desse machismo estrutural que está aí normatizando esses corpos. Pode passar, Suzana. Trazendo aqui só um pouquinho da rede, né? Para a gente falar um pouco dos encaminhamentos, né? Então, Suzana pode aqui me ajudar, pode ligar o microfone aí. Mas a gente costuma encaminhar muita mulher para o CREM, não sei se vocês conhecem, mas é o Centro de Referência especializado nesse atendimento à mulher em situação de violência, conta com profissionais multidisciplinares, né? Então, não temos apenas a delegacia para fazer esses encaminhamentos, mas também temos esse Centro de Referência da Mulher. Quando a mulher está em situação de risco iminente, esse CREM, ele vai encaminhar essa mulher para o abrigo, né? Que temos a Casa Clara Camarão hoje. Então, vão existir diversas possibilidades de encaminhamento que não só as delegacias, né? Isso, exatamente. Desculpa aí, gente, a apresentação ter mexido. Então, a gente vai ter, como a Ana Clara muito bem falou, as delegacias, né? Aqui o seu papel, a gente não vai entrar tão especificamente, que estamos com o horário apertado, né? Mas vamos ter as defensorias públicas, o próprio Ministério Público vai investigar esses casos, né? Nós vamos ter também o juizado de violência doméstica, onde são enviados os pedidos, né, das medidas protetivas, que vêm das delegacias, a assistência social, composta pelos CREAS e também pelos CRAs, que vão fazer, a partir dos seus programas, né, o PAEF, o PAIF, e também o Serviço de Convivência, né, e Fortalecimento de Vínculos, vão orientar sobre os benefícios sociais e a inserção dessas mulheres, né, no cadastro único. A gente tem as unidades de saúde mental, no caso, CAPS-AD, o próprio CAPS e o CAPS infantil, cada um dentro do seu universo, né, tentando abarcar toda a questão biopsicossocial. Temos o papel do Conselho Tutelar, que vai tentar mediar, né, vai tentar resolver, dar resolutividade às questões relacionadas à criança e ao adolescente, né, no caso, crianças e adolescentes que estão envolvidos quando os pais estão em situação de violência doméstica. Vamos ter o papel da saúde, no caso, as maternidades, né, porque nós temos vítimas de violência doméstica que estão grávidas, que sofreram algum tipo de violência, no caso também de aborto, o aborto espontâneo ou também o induzido. Nós temos as unidades básicas de saúde, quando essas mulheres elas necessitam de atendimento médico regular, não sem urgência. No caso, temos a nossa clínica escola, né, também, onde funciona também o centro de psicologia, caso as pessoas necessitem de psicoterapia, a gente tem no UNE também em diversos outros espaços da nossa cidade. E as UPAs em caso de urgência, né? Quando a violência se configurou e aquela mulher necessita, né, de um atendimento de urgência. No caso de hematomas, ferimentos, fraturas, o próprio abuso sexual, realizar exames de IST, né? Então, a gente vai ter toda uma rede que vai tentar proteger e acolher essa mulher nos seus mais diversos âmbitos. Então, não somente para ela, mas para toda essa família. Então, a gente queria trazer, nós temos muitos outros dados, né, Ana Clara?
mas devido ao tempo não é possível, porque é uma discussão muito abrangente, tem muita coisa para ser colocada. A gente Mas trouxe acho aqui que se não tiverem questionamentos, a gente pode falar um pouquinho mais da parte da pandemia mesmo, né? Porque, como a Suzana falou, é um tema tão complexo que não dá para a gente falar assim em 1 hora e meia, né? É até difícil ser objetivo, porque são muitas coisas para falar, né? Mas, isso, e olha que a gente ficou domingo, né, verdade. Nós duas tínhamos... Isso, mas trazendo mais para a questão da pandemia, Suzana trouxe alguns dados aí, né, de que está havendo esse aumento, e aí a gente pode pensar que fatores de risco, né, a mulher está vivenciando para que haja esse aumento, né? E aí a gente pode pensar na própria bebida alcoólica, que a Suzana já falou, né, que é um fator de risco, conviver ali com o autor da violência o tempo todo, né, ele está monitorando o que ela está fazendo, então tem muitas campanhas educativas aí na internet, temos o Sinalize Vermelho, temos o Isoladas Sim, Sozinhas Não, do Clube Extra, do Instituto Avon, temos muitas formas de essa mulher estar denunciando, né? Mas eu fico pensando muito nas mulheres que estão lá em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso à internet, à televisão, e não estão conseguindo saber como sair dessa situação de violência, né? Então, o núcleo era um meio para essas mulheres chegarem até esse entendimento, mas os CRAs estão funcionando, os CREAs, né? A gente deu uma pesquisada, o Centro de Referência da Mulher também está funcionando. Então, é importante que, se vocês conheçam alguém, alguma mulher que está nessa situação, de falar que esses serviços eles estão funcionando sim, mas estão funcionando com todos os devidos cuidados, estão funcionando de uma forma, um horário reduzido, mas que essa luta, esse combate contra a violência contra a mulher não se cessou por causa da pandemia, né? Ainda há essa preocupação, né? Então, tem até um projeto de lei da deputada Natália Bonavides de trazer uma ampliação de vagas nos abrigamentos e do auxílio emergencial para a mulher, né? Então, se Suzana quiser colocar alguma coisa aí sobre os dados. Exatamente. Gente, aqui é só mostrando como cresceram, ainda cresceram de forma inexpressiva. A gente vai ver que tem uma subnotificação no nosso país, infelizmente, justamente pelo que a Ana Clara está dizendo, né, a falta de acesso à informação mesmo. Infelizmente, nem todas as mulheres têm acesso à internet, aos veículos de mídia, né, à televisão, então isso subnotifica. Então, nós vamos ver que houve um crescimento de 22,2% no mesmo período do ano passado, mas a gente vai pensar em países como a França, em que o número de denúncias aumentou em 200%. Aí a gente pensa mais em países como o Brasil, país em desenvolvimento. Por que lá a situação é tão gritante? Na realidade, não é isso. É que as notificações são maiores, devido ao nível de consciência social mesmo, devido às possibilidades de denúncia. Então, não se refere a questões sociais ou políticas dos países, né, ou educacionais. Se refere ao acesso mesmo a essa informação. Então, esses aqui são dados da nota técnica, né, do Poder Judiciário, que vai trazer que houve um aumento dessas denúncias telefônicas, né, durante esse período de isolamento social, até porque os vizinhos, eles hoje estão mais em casa e podem acompanhar também o que tem ocorrido dentro das residências, né. Eu quero mostrar um pouquinho desse informativo técnico, que é do período até março, que a gente vai ter o início da pandemia, né, aliás, ele é até abril, mas ele se refere ao nosso estado. Então, ele vai mostrar que nós tivemos uma redução das medidas protetivas que foram distribuídas pelo Poder Judiciário. Gente, isso evidencia uma subnotificação. As pessoas não estão procurando pelos serviços, né? Olha a redução das medidas protetivas concedidas. Eu quero mostrar aqui as comarcas onde há a maior incidência dessas medidas protetivas. A gente vai ter Natal, né, com o primeiro, segundo e o terceiro juizado de violência doméstica. A gente vai ter Parnamirim, em segundo lugar, Mossoró, Macaíba, São José do Mipibu, Nísia Floresta e Santa Cruz. Então, ainda são inexpressivos, esses dados ainda são inexpressivos, né? Então, o feminicídio distribuído, a gente vai ter 7, né, até 2020, isso é um dado relativamente positivo.
Então, quais são os fatores de risco para essa violência? Então, o turbilhão de sentimentos, a insegurança, o medo de denunciar e os órgãos não estarem funcionando, e aquele homem, né, que encontra-se autor daquela violência, como a Ana Clara falou, ele se volte ainda mais contra essa mulher. Então, são muitos sentimentos misturados nesse momento. A dificuldade financeira, porque a gente sabe que muitas pessoas estão perdendo seus vínculos empregatícios nesse momento, então, precisando de auxílio emergencial, entre outras questões, o que tem dificultado, né, muito essa questão da denúncia também. A violência escondida dentro de casa, como muito bem a Ana Clara falou, esse papel de esposa, às vezes, esse sonho do casamento faz com que eu não vou contar para as pessoas, eu tenho vergonha, e quanto maior o poder aquisitivo, menos as pessoas gostam de se expor, então isso leva a esconder essa violência que muitas vezes a pessoa enfrenta, e a redução dos serviços de atendimento. Mas a gente vai ver que aqui em Natal as delegacias, elas encontram-se em atendimento, o centro de referência, a mulher também encontra-se. A gente teve, há um tempo atrás, e a Casa da Mulher Brasileira, que ia ser ali na rua da Rodoviária Nova, ela ia abrir, infelizmente, ela ia agregar todos os serviços num local só, era um projeto maravilhoso, ela já existe em várias unidades da federação, mas aqui, infelizmente, ela não foi levada para frente, né? Então, como nós trouxemos em outros momentos, mas para que fique aqui os telefones para denúncia, né, gente, 2181 da Polícia Civil, o Disque 100 da Secretaria dos Direitos Humanos, aqui nós temos o próprio telefone do Centro de Referência da Mulher, a gente pode disponibilizar, né, esse material aqui também através do UNE, né? Aí temos a Delegacia de Atendimento da Zona Norte, temos a Delegacia de Atendimento da Zona Sul, especializado à mulher. É importante que a mulher tenha acesso a essas delegacias, né? Como a Ana Clara falou também, as campanhas que nós temos agora, né, do sinal vermelho. Só uma questão sobre esse mapa do acolhimento, para que as pessoas saibam, assistência psicológica e jurídica gratuita para mulheres em situação de violência, né? Então, vão lá, dá uma olhada no site, tem como se cadastrar também para ser voluntário, além de ser uma mulher acolhida, né? Então, assim, há formas dessa mulher sair dessa situação de violência, né? E então, estamos vendo aí essas campanhas educativas, né? Então, é importante que a gente traga esse olhar para que as pessoas possam entender que está sendo falado, né? Não cessou a discussão sobre a violência doméstica por conta do Covid-19. Muito pelo contrário, né? Ela Isso. tem que ser evidenciada e cada vez mais tratada. Tem até aquela lei, Suzana, nova, né, que abriu, que fala dos registros online, né, que agora, ao invés de 48 horas, essa medida protetiva pode ser concedida em até 24 horas, né, e aí essa preocupação, por exemplo, de para onde é que a mulher vai, né, quando há esse afastamento do lar, muitas vezes lá no núcleo chegam mulheres que a casa é do homem, né, e ela não tem uma rede de apoio, e a gente fica muito preocupado, né, o que fazer, para onde encaminhar essa mulher. Então, não é fácil, né? Os próprios gestores estão se reinventando aí nessas políticas, nessas legislações, para atender essa demanda desse aumento da violência contra a mulher. E a gente precisa se reinventar também como profissional, né? É importante que a gente esteja o tempo todo reinventando nossas práticas. Com certeza, sem dúvida. E a gente queria finalizar aqui, eu trouxe essa mensagem, e a Ana Clara também vai ler uma mensagem de Simone de Beauvoir, como não poderia deixar de ser, né, Ana Clara? Essa aqui é uma campanha de um projeto de Franca, São Paulo. Eu achei muito interessante, por isso eu trouxe, só para vocês conhecerem, mas eu tenho esse material também, caso alguém se interesse, que foi realizada pelos trabalhadores do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social de Franca, em São Paulo. E eu achei muito interessante. Eles colocaram um convite para que nossas lutas sejam também suas. O que vem os olhos do SUAS? Então, o SUAS tem olhado para essa realidade da pandemia de uma forma muito acolhedora, para que essas mulheres encontrem acolhimento, para que elas encontrem encaminhamento, atendimento, para que elas possam ter as suas demandas sanadas e o não julgamento. Né? Eu gostaria muito de deixar uma mensagem hoje no sentido de que
Você pode não ser o autor da violência, você pode não ser uma mulher em situação de violência, mas somos cidadãos e cidadãs. Nós temos um papel enquanto sujeitos sociais. Nós precisamos proteger as nossas mulheres. E a gente começa a proteger as nossas mulheres a partir das ideias, da mudança do diálogo e do nosso discurso, a partir da denúncia também, quando eu vejo, né, um ato de violência, quando eu não compartilho, quando eu tento mudar essa estrutura social e entender que a violência, ela também é institucionalizada. Então, eu preciso me responsabilizar também, mesmo que eu não esteja dentro dessa esfera, objetivamente, mas eu tenho o meu papel enquanto sujeito social. Então, para que todos nós, hoje, a gente reflita um pouco sobre isso, né, e a gente entenda que precisamos todos nos responsabilizar, para que a gente possa mudar essa realidade. Isso, meter a colher mesmo, né? Que ele disse, briga de marido e mulher, não se mete a colher, mas a gente tem que meter a colher mesmo, né? Porque a própria Lei Maria da Penha, ela fala que é dever da família, do Estado e da sociedade, né? Então, nós precisamos ter esse compromisso realmente de lutar por esse combate à opressão. E aí a frase da Simone, né? Essa frase foi uma frase que eu coloquei no final do meu TCC também, acho que Maria Fernanda vai lembrar, que Maria Fernanda foi minha professora, esteve lá na minha banca de TCC, e eu acho ela maravilhosa, né, que a gente não seja apenas, que nós não sejamos apenas corpos marcados, né, que nós sejamos mais do que isso, que a gente pense que vão existir aí inúmeras formas de se vivenciar essas masculinidades, essas feminidades, entender que nós não somos sujeitados, né? A gente sair desse lugar de assujeitado para o lugar de sujeito mesmo, né? Então, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, para que viver é ser livre. Porque alguém disse, e eu concordo, que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, e que a vida sempre, sempre continua. E aqui a gente não fala só dessa liberdade relacionada à mulher, né, mas também ao homem, que a gente possa ser livre para viver, para performar nosso corpo da forma como a gente entender que é melhor. E não a partir desse machismo estrutural, a partir desse patriarcado, né, que a gente possa entender essas desigualdades de gênero e, principalmente, romper com o silêncio, né? Violência doméstica precisa ser um tema que a gente tem que discutir, tem que ser discutido, como a Suzana falou, na escola, os profissionais têm que ser capacitados para notificar esses casos, e é isso, né? Espero que tenha impactado de alguma forma e que a gente não saia do jeito que a gente entrou, né? Que a ideia é essa. Isso. Suzana, professora Suzana e Ana Clara, né, antes de agradecer, eu queria que, né, no chat houve algumas colocações, mas nenhuma pergunta, né, direcionada à temática, mas eu vou quebrar aqui o protocolo enquanto mediadora e enquanto estudiosa e curiosa do assunto, eu queria deixar aqui uma pergunta de reflexão, né, para vocês, né, eu ouço muito um questionamento em torno de que o agressor, ele é sempre um bom pai. E aí eu gostaria de que vocês refletissem, né, a partir do momento em que essa violência ela é praticada contra a mãe dessa criança ou desse adolescente, ela não chega a afetar diretamente ao filho, porque afinal de contas é a mãe dele. Então, isso é algo que eu questiono bastante e me inquieta muito, né, essa frase que às vezes até é um clichê já, né, mas ele o agressor, ele é um bom pai. Então, eu queria que ficasse essa reflexão, né, aí, para todos, né, e todas, em relação se realmente, de fato, esse agressor, ele vem a ser um bom pai, a partir do momento em que ele agride a mãe do filho dele. E, no mais, eu gostaria de agradecer, né, a professora Suzana e a Ana Clara pelo compartilhamento do conhecimento, né, foi muito bom, foi maravilhoso, ao núcleo de extensão e aos coordenadores de curso pelo suporte, a professora Lindicé, assistente social da clínica do UniRN, a professora Fernanda, que também está aqui, e aos professores, me desculpe a ausência de nomes, porque eu não identifiquei, e a presença de todos os participantes, né, que colaboraram aqui, né, com esse evento, né, e aí, como as próprias
facilitadoras colocaram aqui, é um tema que não vai se esgotar, né, nesse momento aqui, né, então nos cabe muitas e inúmeras reflexões sobre a temática. Só lembrando, né, aos participantes que participem, né, da enquete, né, tem um questionário, né, em relação à satisfação sobre o evento. E no mais, gente, boa tarde, né, a todos e a todas pela participação.